bastante relevante que todas as questões relativas à pandemia sejam analisadas aqui com a profundidade que o caso requer e não de maneira superficial, e vossa presença está contribuindo muito para isso. Desta forma, acentuo a importância de vossa presença nesta CPI e estou certo de que, se realmente aprofundarmos no exame das ações do Ministério da Saúde de forma técnica, chegaremos à conclusão da importância, validade e eficácia das medidas governamentais no enfrentamento da pandemia. O depoimento prestado por Vossa Senhoria é mais uma comprovação da autonomia do Ministério da Saúde em relação ao tal gabinete paralelo. Pergunto, nos primeiros meses da pandemia ficou patente a fragilidade da atenção primária. Recordo-me que o então ministro Mandetta falava da necessidade de uma considerável ampliação na oferta de serviços nesta área. Pela experiência do senhor no Ministério da Saúde e seu conhecimento amplo sobre o funcionamento do SUS, que realidade brasileira o senhor constatou quanto a essa estrutura e como isso pode ter impactado o enfrentamento da pandemia? A atenção primária, ela é responsabilidade dos municípios, onde estão as unidades básicas de saúde. E é muito importante a sua atuação para o atendimento precoce de qualquer morbidade, qualquer doença. E o Ministério, dentre as suas ações, ele criou mecanismos para custear a ampliação do horário de atendimento das unidades básicas de saúde, como funcionar à noite, funcionar no sábado. Ele disponibilizou recursos humanos para esse atendimento pelo programa Mais Médicos pelo Brasil. Ele custeou a criação de centros de referência, ou seja, a destinação de algumas dessas unidades básicas de saúde para atender exclusivamente pacientes suspeitos de casos confirmados de Covid, e também ele mandou recursos para a informatização de todas as UBSs. É um legado que vai ficar para o Brasil com a Rede Nacional de Dados de Saúde, com todo o prontuário, tudo do paciente. Em sua fala inicial, o senhor afirmou que a pandemia serviu para mostrar a realidade da saúde pública. Superlotação, leitos nos corredores, falta de medicamentos, insumos, equipamentos e profissionais que são desvalorizados e algumas vezes desmotivados. Disse que são problemas de décadas de negligência, inoperância e desvios de recursos públicos, além do subfinanciamento do SUS. Existem estudos que indicam que o Brasil, nas 2 décadas imediatamente anteriores à pandemia, teve redução do número de leitos do SUS, e não aumento. Nas gestões anteriores, os governos Lula e Dilma conseguiram a façanha de reduzir drasticamente o número de leitos do SUS, enquanto a população brasileira aumentou em mais de 30 milhões de pessoas. Outros estudos, também de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade do Rio de Janeiro, indicam abissais desigualdades entre regiões do Brasil e, pior, no interior dos estados, pela relação capital-interior. Posso citar com segurança o caso do meu estado de Rondônia, que insistiu por concentrar de maneira absolutamente desproporcional o número de leitos de UTIs na capital, em flagrante prejuízo à população do interior. Não são poucos os testemunhos de pessoas do meu estado que morreram a caminho de um leito de UTI. Muitos, e não poucos, sequer conseguiram aguardar o translado. Outros não tinham quadro clínico que autorizasse a remoção. Ainda sobre as UTIs, o quadro é o seguinte: o Brasil entrou nessa pandemia com mais de 5 mil municípios sem um leito sequer. Na região norte, temos muitos municípios localizados a mais de 500 quilômetros da capital ou de uma cidade que tenha leitos de UTI. Não estou atribuindo culpa a esse ou aquele agente público, mas tenho como imperativo que esse tipo de análise seja feito, se é que realmente queremos conhecer a fundo o que aconteceu no Brasil em decorrência dessa pandemia.